Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por já estar aí do outro lado. Obrigado por nos acompanhar todos os dias. Já está aqui de 6 horas da manhã, não sei que horas você está me assistindo agora, mas desde 6 horas estou aqui todos os dias, não é? Já faz mais de 4 anos. Diariamente temos esse canal aqui para estudarmos a Bíblia. Você que tem chegado recentemente, nós já temos várias cartas aqui estudadas, né? Já estudamos várias cartas aqui, você vai encontrar uma playlist de cada carta dessa, versículo por versículo. Fico muito feliz com cada pessoa que tem chegado. Eu peço sempre que você compartilhe esse canal, que você se inscreva, comente. Essa interação ela é muito importante também para o YouTube poder recomendar o vídeo para outras pessoas. Eu quero agora convidar você para me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Muito bem, nós estamos estudando aqui 1 Coríntios capítulo 7, estamos num bloco do versículo 25 ao 38. Hoje a gente vai se deter um pouquinho mais no versículo 26, versículo 28, 29, mas enfim, é um bloco de estudo que nós estamos fazendo aqui. Paulo está respondendo algumas perguntas para a igreja de Corinto. Ele vem falando sobre casamento e alguém perguntou para Paulo, não é? O que ele achava que um cristão deveria fazer, casar ou permanecer solteiro. E Paulo traz uma resposta que muitas vezes, se não for observada corretamente, vai achar que Paulo está falando que permanecer solteiro é mais importante ou melhor do que casar e contradizer o que ele mesmo disse há pouco tempo atrás, que ele disse que tanto casado quanto solteiro são dons de Deus. E aqui Paulo fala, permaneça como você está. Se você está solteiro, fica solteiro. Se está viúvo, fica viúvo, que é melhor. Mas por que Paulo está dizendo isso? Eis a importância de nós entendermos o contexto que Paulo escreve. Porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não volta atrás, sabe? Ela não cai em contradição. Às vezes nós não entendemos ou não interpretamos corretamente. Paulo traz isso aqui, ele diz, e até mencionamos aqui no nosso último estudo, no verso 26, Paulo dá essa opinião, não é? Que permaneça como está. Paulo diz, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Que angustiosa situação presente é essa que Paulo está dizendo? Justamente esse é o contexto que nós precisamos entender. O verso 28 ele diz, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. O verso 29, Paulo vai dizendo assim, isto porém vos digo, irmãos, o tempo que se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. O verso 32 ele diz assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Paulo aqui, ele levanta alguns fatos, na verdade ele levanta 3 fatos circunstanciais muito sérios para descrever essa questão de que é bom, não é? Que casar é bom, mas permanecer solteiro e viúvo ou viúva é melhor. Paulo levanta algumas questões dessas e a gente vai estudar aqui, Deus permitindo, essas questões. Primeiro, que angustiosa situação presente era essa descrita aqui nos versículos 26 e 28, que Paulo limita o casamento. Nesses dias, Paulo fala, é melhor que não se casem. Mas que situação angustiosa é essa? Irmãos, Paulo está se referindo a um tempo tenebroso, implacável, de perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar. Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta, nós já falamos isso aqui no início, mas observa o que Paulo está dizendo. Porque não queremos, irmão, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Está lá no capítulo 1, verso 8 da segunda carta aos Coríntios. Esse era o clima que estava surgindo nos horizontes de Paulo. Esse era o clima que a igreja estava passando. As nuvens estavam ficando densas, escuras, trevosas. Estava chegando uma terrível tempestade sobre Jerusalém, sobre a igreja. Jerusalém estava prestes a ser cercada.
As muralhas de Jerusalém, elas seriam quebradas. Jesus havia dito isso no sermão profético dele, está registrado em Mateus 24 e 19, você já deve lembrar de ter lido esse versículo, onde Jesus fala, ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E por que Jesus disse isso no seu sermão profético? Porque estaria para acontecer, e estaria para acontecer próximo, nos dias de Paulo ali. No ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano entrou em Jerusalém, ele quebrou o muro das cidades. Seus soldados rasgavam as entranhas das grávidas com a espada. As mulheres grávidas não podiam correr para se livrarem. E Paulo está dizendo que quem é casado, numa hora de tribulação, numa hora de guerra, de perseguição, a fuga sofre terrivelmente. Porque imagine só uma pessoa casada nessa hora de perseguição tendo que fugir. Imagine um pai fugindo e deixando um filho para trás, um filho que não pode correr. Imagine uma mãe fugindo da guerra e deixando uma filha indefesa para trás. Imagine uma grávida tendo que fugir dos soldados na época da guerra. Então é esse o contexto que Paulo está escrevendo. É melhor que não se case. Paulo está mostrando que o clima pronunciava um tempo de guerra que estava chegando. Nero já despontava como um sanguinário, como um insano nos dias de Paulo. O cenário de perseguição implacável aos cristãos estavam montando. Roma seria incendiada no ano 64 depois de Cristo. Os cristãos seriam caçados, perseguidos, mortos por todos os cantos do império. E é essa resposta que Paulo traz para aqueles irmãos, e Paulo fala, fica como está, se está solteiro, fica solteiro, se está viúva, fica viúva, porque os dias são tenebrosos, são difíceis. É isso que Paulo traz para aqueles irmãos. Então, o que Paulo está dizendo é o contexto imediato da destruição de Jerusalém, da imediata perseguição dos judeus e dos cristãos, e a loucura crescente do imperador Nero estava vindo à tona naquela ocasião. Em vista desse tempo tenebroso de opressão e perseguição, é que Paulo acha melhor que permaneçam como estão. Quando os mares se encapelam, não é hora de mudar de navio. É nesse contexto que Paulo traz essa palavra para a igreja. Eu quero que você perceba no verso 26, Paulo diz que era um tempo de profunda tribulação. No verso 32, Paulo diz que era um tempo de preocupação. Eu lendo isso aqui, eu me coloco no lugar de Paulo, e eu quero que você se coloque no lugar dele também. Diante dessas múltiplas viagens, perigos, sendo preso, açoitado, cadeia em cadeia, imagine se ele fosse casado e tivesse filhos. Como é que Paulo estaria passando nessa situação? E ele mesmo disse que quem casa deve cuidar do seu casamento. Imagine um tempo desse que Paulo estava vivendo e colocando-se diante dele, ele sabendo de tudo, alguém chega para ele e fala, é melhor casar ou ficar viúvo ou ficar solteiro? Paulo fala, olha, fica como você está, é melhor, porque a coisa não está fácil, a coisa vai piorar. Então esse é o contexto. Paulo não está dizendo que você precisa ficar solteiro, Paulo não está dizendo que um líder religioso não pode casar, Paulo está dizendo o momento que eles estavam vivendo ali, prestes a uma perseguição de um tirano terrível, que era Nero e a seu exército ali. Paulo fala, fique como está. A gente precisa olhar a palavra de Deus dentro do seu contexto, para nós não nos perdermos em tantas heresias e ensinamentos. Espero que você tenha compreendido um pouco disso aqui. A gente vai seguir falando ainda. Ainda temos alguns pontos elencados aqui. Por que Paulo falou que é melhor ficar solteiro? É melhor ficar como está? Deus permitindo, a gente segue no próximo encontro falando sobre isso. A gente tem alguns pontos para abordar aqui. Em alguns momentos você deve ter ouvido meus cachorros aqui fazendo algum barulho e acaba que atrapalha um pouco. Eu peço desculpa por isso também, mas eu espero que você possa ter compreendido o contexto do estudo. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.